Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quinta-feira, 17 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Coisa boa, sua participação com a gente a partir de agora no nosso Debate 93. Aliás, hoje tem palavra-chave Mamãe no Salto. Palavra-chave Mamãe no Salto, atenção, você que está acompanhando aí, participando, a palavra-chave do mês das mães vai sortear diariamente um vale de R$150 para comprar um par de sapatos na Shield Calçados. Para participar dessa super promoção, fique ligado na programação da 93, encontre a palavra-chave que é liberada ao longo do dia e faça seu cadastro em radio93.com.br. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Lucas 7:35, Lucas 7:35, versão Almeida corrigida e revisada. Palavra-chave Mamãe no Salto, oferecimento Shield de Calçados, Calçadão de Nova Iguaçu e América Shopping. Você participa com a gente. Vou dar aqui o resultado do Bom Dia 93 que eu acabei não falando. O CD Milagre da Midian Lima saiu para Marcele Silva de Barra do Piraí e o DVD da MK, mais o CD da MK para Vanessa Oliveira de Campo Grande. Todo mundo ganhando e feliz. Estamos juntos no Debate 93. Tem pastor aniversariando hoje, tem pastor aniversariando hoje. No final do programa nós vamos homenagear aqui, mencionar os nomes dos aniversariantes, também o nome de suas igrejas. Mande pra gente aqui pelo nosso 96803-8319, 96803-8319, que é o nosso WhatsApp da 93 FM. Nome do pastor ou da pastora, a data do aniversário, se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é daqui a um mês, você manda hoje e nós vamos ter a alegria de no dia certo poder celebrar com alegria, agradecendo a Deus, honrando e orando por esses pastores e pelas suas igrejas amadas. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Cada dia fico mais impressionado com o mal que o ser humano pode cometer, diz aqui o ouvinte. E aí, ele faz algumas perguntas, hein? Todos nós somos capazes de cometer o mal, mesmo depois de convertidos? A maldade é um instinto? Como perceber que eu estou alimentando o mal na minha vida? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração? Como ser achado justo diante de Deus? Eu pergunto aqui aos nossos queridos debatedores, começando a ouvir o reverendo Felipe Teles, da Igreja Presbiteriana Raízes. Bom dia, Bom JR. dia. Bom dia aos nossos aqui debatedores, nossos ouvintes. Fico muito feliz aí com essa pergunta, porque vai dar pra gente a oportunidade de esclarecer tanta coisa, apesar de ser uma pergunta que fala de uma coisa tão ruim que é a nossa própria maldade. JR, eu costumo dizer que antigamente, para falar de pecado, era um negócio meio complicado, porque as pessoas achavam que a igreja, na verdade, estava o tempo inteiro empurrando culpa para cima das pessoas. Hoje, falar de pecado me parece que é uma coisa tão mais simples, porque a gente vê tanta maldade que o ser humano evolui no sentido da tecnologia, da medicina, da ciência, da universidade, da educação, mas a gente está lidando com problemas medievais, pré-medievais, enfim, do início da existência humana. O que vai dar para a gente todo o respaldo para entender o que a Bíblia fala, que o problema do ser humano está no pecado. E a pergunta, enfim, isso posto se a gente pode cometer o pecado ou a maldade mesmo depois de convertidos? Podemos, porque isso continua dentro da gente. A verdade, quando nós somos transformados por Jesus, ele muda os desejos do nosso coração, ele perdoa o nosso pecado, ele muda a nossa mente, a gente tem a mente de Cristo, a gente tem um amor a Deus que a gente antes não tinha, mas isso não deixa de fazer com que exista um instinto dentro de nós, exista ali uma semente dentro de nós, que é a força do pecado que impele a gente a fazer a maldade. Por isso a gente não deve se espantar.
Isso, por favor, JR, de maneira nenhuma quer dizer o crente deve pecar? Claro que não, porque a gente está falando só se isso acontece. Acontece, mas a gente tem a força do Espírito Santo, a instrução da palavra de Deus que levam a gente para buscar uma vida de santidade, onde esse pecado prático, ele é diminuído, claro, na medida que a gente anda com Deus. Edeni, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Como é que você analisa esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, meus companheiros de debate, a nossa audiência 93. Bom, eu analiso da seguinte forma: quando você lê depois de convertido, então a gente tem aquela noção assim, se converter. O que é se converter? É mudar de rota, mudar de caminho. Você está indo, você faz uma conversão e você passa a andar num caminho oposto ao qual você andava. Então, lendo assim, as pessoas pensam, não, se converteu, mas acontece que o processo, a santificação, ela é um processo, né? Então, quando eu vou para a palavra de Deus, então eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos e no versículo 19, ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por quê? Porque o pecado é inerente à natureza humana. Nós somos, a nossa natureza ela é caída, ela é pecaminosa, e nós ainda vivemos num mundo onde tudo contribui para que eu seja muito mais pecador do que santo, muito mais pecador do que separado. É mais fácil das minhas palavras, as palavras do reverendo Felipe, que diz, isso não significa que eu, vou, né, então vou alargar, não, eu tenho que andar realmente na contramão, sabendo que a minha luta é diária. A palavra nos diz que não é contra a carne, contra sangue, é contra principados, contra potestades e contra mim mesma, porque o dia que eu tiver a noção que eu sou meu melhor amigo, meu pior inimigo, eu entendo que todo dia eu tenho que olhar para o espelho e falar, epa, vamos com calma, hoje é mais uma batalha a ser travada, porque é por aí. O bispo Jorge Lima, bom dia, querido, bem-vindo. Há muitas ocasiões em que nós usamos a seguinte expressão, eu não esperava tanta maldade assim. A menina é abordada por um assaltante, ela entrega o celular, ela não consegue desbloquear, já uma outra informação de que ela teria reconhecido o assaltante reconhecido a assaltada, ele pega o revólver e dá um tiro na cabeça dela. E a gente diz, eu nunca vi tanta maldade na minha vida. O cara para o carro de um pai com uma criança, o pai e a criança saem do carro, entrega o carro, sai andando, o bandido volta e mata o pai na frente do filho. E a gente diz, eu nunca vi tanta maldade assim. Cada dia que passa, cada notícia que chega, nós vamos nos deparando com um poço sem fim, é um abismo. A maldade humana, ela é uma coisa impressionante como ela se multiplica. E aí ficamos com as dúvidas que estão aqui. Quer dizer, até isso acontecer, era uma pessoa normal? A maldade é isso aí? É o pecado? É resultado do pecado? Se é resultado do pecado, nós precisamos pregar mais o evangelho para mudar, para ver a vida das pessoas sendo mudada. Há pessoas que são assim mesmo? Já nasceram assim? Perfeita colocação, JR, bom dia a você, bom dia aos queridos debatedores da mesa, a você que nos prestigia, seja pelo dial do seu rádio, seja pela internet. De fato, o tema, como já que comentou o reverendo, é um tema que nos permite abordar um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia e com a realidade que enfrentamos inevitavelmente nas ruas. E nós aqui do Rio de Janeiro, né, aqui a gente tem uma audiência não só no Brasil, mas fora através da internet, mas o Rio de Janeiro hoje, uma vez por outra, está no cenário das reportagens, trazendo cada vez mais situações que a gente pensa que chegou ao limite quando vê supera. Como esse exemplo que você trouxe da moça que entrega o celular, o episódio de ontem, né, do rapaz que demorou um pouco a entregar a moto, mesmo assim levou um tiro na perna. Graças a Deus não foi nada muito grave, a bala saiu, enfim, e não houve nada mais grave, mas enfim, é um chefe de família indo para o seu trabalho que muitas vezes é abordado e as pessoas vivem com medo devido ao crescimento da maldade. A maldade, de fato, ela é consequência do pecado. Não há outra resposta teológica para isso. Tanto que não há nenhum episódio no Éden que possa dizer diferente. Mas quando nós temos ali a primeira família já fora do Éden, nós temos um episódio
Quer dizer, a primeira tragédia na humanidade acontece dentro de uma família, não fora dela, ou seja, dentro de casa. O fato que você trouxe aqui é um fato da rua, né? Mas muitas vezes a gente é surpreendido por situações, JR, que acontece dentro de casa. É o filho contra o pai contra o filho, por exemplo, a violência contra a mulher hoje é um assunto do momento em todo o Brasil, devido ao crescimento da maldade. O reverendo aqui, volto a ele novamente, ele traz um ponto interessante, que é o contraponto entre a evolução da humanidade em tantas áreas, na ciência inclusive, e tantas outras, e o retrocesso cada vez maior à questão da desumanidade. Uma das definições etimológicas da palavra maldade é desumanidade, ou seja, é o ser humano se tornando menos humano por aquilo que ele pratica. E a maldade, ela não é um ato nem sempre primário, ela é um ato secundário. É motivada por inveja, é motivada por um desejo de propriedade naquilo que não tem o direito. E a pessoa, para poder se lançar mão daquilo que ela, no seu coração, acredita que pode fazer, que tem o direito de fazer, ela faz. E eu creio que durante o debate a gente vai trabalhar bastante isso aqui. Quero ouvir a opinião do senhor também, pastor Edson de Assis. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, bom dia aí a todo o povo que está nos ouvindo. É um tema profundo, a gente tem que pensar muito, tem que debater bastante. Aqui o nosso ouvinte, que mandou este e-mail, ele faz uma pergunta: a maldade é um instinto? Ou seja, ele pergunta se nós já nascemos com a maldade. Como já foi falado aqui, né, o pecado original, né, ele fez com que a maldade entrasse na nossa vida, né? Então, o ser humano, ele, na verdade, ele vai nascer já com a maldade dentro de si. Se você pegar uma criança e você ensinar 10 coisas boas a ela, e alguém que não seja você, o pai, a mãe, ensinar uma coisa ruim, esta criança vai aprender com muito mais facilidade aquilo que é ruim, né? O livro de Provérbios já nos alerta: se você deixar a criança por si só, né, ela vai envergonhar os seus pais. Então, por quê? Porque a maldade está inserida na gente, né? Isso é instintivo, tá? Mas o instinto em si, ele não pode ser como o instinto animal. O instinto humano, ele é trabalhado com o sentimento, ele é trabalhado com a inteligência, ele é adaptado à nossa cultura. Então, quando alguém age numa maldade, o pastor nos citou outra aqui, né? Você citou a violência, ele citou a violência contra as mulheres. Outra maldade que aparece todo dia nos jornais, a pedofilia, né? O pedófilo, ele sabe que está fazendo uma maldade a um indivíduo, a uma pessoa, né? E eles não conseguem parar isto, né? Por quê? Porque, na verdade, todo ser humano, ele tem o poder de se controlar, né? Nenhum ser humano pode ser dominado pelo seu instinto, pelo seu mal, porque se ele for dominado pelo seu mal, né, ele terá sérias consequências. Então, a maldade no ser humano, ela pode ser dominada. Agora, a pessoa, quando aceita Jesus Cristo, ela é salva, né? Ela é salva para ter um relacionamento com Deus, ela é salva para ir morar no céu, ela é salva do pecado. Agora, não quer dizer que a vida dela parou, não. Já foi citado aqui, tem a santificação. É um processo, né? O crente tem duas naturezas. A natureza é carnal, que esta maldade está, e a natureza é espiritual. Aí vai depender daquilo que você alimenta, né? Você alimenta a tua carne, né? A tua carne vai tomar conta. Se você alimentar o teu espírito, o espírito vai. Opinando, trazendo sua reflexão também, aqui um deles dizendo: JR, eu penso que nascemos com inclinação para o mal. Eu estudo a criminologia e vejo que a palavra de Deus retrata essa realidade. A criminologia estuda e tenta explicar o criminoso. E uma das teses é exatamente a opção pelo mal. É um pecador. O criminoso opta pelo mal, diz aqui nosso ouvinte. Outro ouvinte, lembrando o texto, que por se multiplicar a iniquidade de muitos,
né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, é o que tem acontecido. JR, diz outro ouvinte, isso é prenúncio da volta de Cristo, é a multiplicação da iniquidade. Outro ouvinte conta a história, JR, na sexta-feira passada, o irmão do marido da minha sobrinha a esfaqueou, é isso? Alguém esfaqueou ele? Ele foi esfaqueado. Meu Deus do céu. São as angústias do dia a dia que o JR, casei com uma pessoa que eu achava bom, entendeu? E foi na minha casa, quebrou minha televisão, meu ventilador, pegou dinheiro, tá falando das maldades. Outro ouvinte, JR, eu perdi o meu irmão assassinado dentro de casa. Ele foi enterrado dentro do banheiro. Meu Deus do céu. Por uma pessoa que ele estava ajudando, que ele tirou da rua, que ele deu abrigo. É inimaginável. A gente ouve isso aqui, eu tô lendo isso aqui. A gente para, porque é muito forte para poder pensar assim, pensar nessa história, nesse contexto que está aqui. E o ouvinte conclui, né, dizendo assim, é muita maldade, é uma maldade sem fim. A descrição que o ouvinte faz aqui é de uma coisa horrenda, que a gente vê isso em filme de terror. Dentro disso que você está trazendo, se a gente for aqui comentar casos e situações, a gente vai passar um bom tempo e o ouvinte certamente vai ficar um pouco apreensivo diante de tanta coisa ruim que vai ser dita. Eu acredito que o nosso foco aqui, como pastores, como pessoas que têm a palavra de Deus, é trazer algumas respostas e inclusive mostrar como isso pode ser enfrentado, né? Falar da cura e não propriamente da doença. A palavra do Senhor, ela nos fala em Colossenses 3, e eu vou ler aqui o versículo 2, que diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, toda a ira, cólera e malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem e com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem de Deus. Versículo 12 e último diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de coração, compassivos, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que a palavra do Senhor nos mostra aqui? Todos nós temos o potencial para a maldade. Uma coisa é ter o potencial, é a pergunta que o ouvinte faz. Todos nós somos capazes? O potencial, ou seja, a capacidade, a opção. Mas a partir do momento em que nos alimentamos com a palavra e a partir do momento que passamos a ter uma vida com Deus, e Deus é a resposta, é o antídoto, né? É aquilo que muda tudo isso, começamos então a ter poder de fazer as escolhas. Uma coisa é ter o potencial para maldade, outra coisa é ter o dever de fazer. Não temos o dever de fazer. O nosso dever é fazer o bem. O mal todo dia se coloca diante de nós. É no trânsito, é um vizinho, é alguém na rua, é um funcionário, é um companheiro de trabalho, enfim, todo dia alguém vem de alguma forma tentar nos estimular à maldade. E isso, todo mundo passa por isso. A questão é uma decisão pessoal. O mal se vê tanto hoje na humanidade porque as pessoas, infelizmente, como bem disse o pastor, estão optando pela maldade, fazer aquilo que não agrada a Deus. Acho que a igreja, diante disso, o JR, como o pastor falou, o bispo Jorge, sobre a nossa postura tem que ser primeiramente um exemplo, não porque a gente é bom, isso a gente quer enfatizar o tempo inteiro, mas porque a gente tomou conhecimento da palavra, teve o coração transformado por Jesus, tem essa opção de fazer o bem, de conhecer o que é o bem, porque o bem não é uma coisa que eu acho que é o bem. Uma das maiores bobagens hoje em dia é a gente querer definir por nós mesmos o que é amor. E aí, porque cabe tudo nessa palavra. Não, amor é o que a palavra define o que é amor, né? Bem é o que a palavra define o que é bem. Bom é o que a palavra define o que é bom. Então, nesse sentido, a gente puxar isso para nossa sociedade, esses valores, a pregar o evangelho que transforma, mas eu acho também importante a gente cobrar as nossas autoridades. Porque o Romanos 13, que eu estou aqui na minha frente, vai falar sobre o dever que as autoridades têm de refrear o mal. E uma coisa é refrear a maldade dentro do coração do ser humano. A autoridade, ela pode querer, mas nunca vai fazer. Não consegue. Só Jesus. O querer fazer o mal, não.
A educação melhora, às vezes, a compreensão do que é certo e errado, a compreensão dos limites. A autoridade também vai pela punição, também pelo encarceramento, por boas políticas, mas mudar o coração do humano nenhuma autoridade, nenhuma ciência pode fazer. Mas não é por isso que a autoridade não tem esse dever, não tem esse poder, perdão, que ela não vai fazer aquilo que a própria palavra de Deus diz que ela tem o dever de refrear a maldade. Porque os governantes não são motivo de temor para que os fazem o bem, mas para que os fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Porque é punição aqui, pois ela é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Então esse caos que a gente vive hoje na cidade do Rio de Janeiro, claro, que a igreja ore mais, que a igreja seja mais, que a igreja pregue mais o evangelho transformador, porque eu acredito que Jesus é a única solução real para a enfermidade da humanidade, mas isso não exclui que a própria autoridade é serva de Deus. Isso não justifica, né? Não justifica. Não justifica. Nós temos que separar qual o papel da igreja, mas não podemos ter como justificativa que a pessoa não crente, ele pode fazer o mal. Porque o não crente, ele é um ser humano, ele é inteligente, ele tem sentimentos, tem a cultura aí para poder colocar tudo isso, tem as regras da sociedade, né? A gente não pode achar... Os não, né? os atos, as consequências. Ela é serva de Deus para isso. Muito mais abrangente. A igreja vai cumprir o seu papel desde o início, que é pregar Jesus Cristo como Salvador, né? E tudo mais. Mas nós não podemos aceitar uma sociedade como nós estamos aceitando, né? Como se fosse, não, ele fez o mal porque não é crente. Não, ele fez o mal porque ele permitiu fazer o mal. O ser humano pode não permitir. E pastor, tem algumas pessoas, por exemplo, que nós já ouvimos até aqui mesmo dizendo, olha, eu fui criado num ambiente em que os meus colegas de infância, de adolescência, de mocidade morreram, que entraram para o mundo do crime, etc. E o cara que está dizendo isso é uma pessoa que conviveu nos mesmos lugares, etc, e pela graça de Deus é um servo de Deus. Então, existem as pessoas que podem estar envolvidas com as mesmas histórias, mas elas podem ter um final diferente. E é esse final diferente que Jesus propõe para nós. E o final não é o final lá, o finalzão, é o final agora. É a mudança de vida agora. O evangelho é assim. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, não diz que é o amor de todos. Tem um remanescente aí. Tem uma galera aí que não abriu mão. Por quê? Porque descobriu Deus. Porque foi descoberto pelo Senhor. Deus o encontrou. Deus é amor. À medida que você tem um encontro com Deus e Deus é amor, você vai se tornar uma pessoa amorosa, uma pessoa mais amável. E esse ambiente de amor, de amabilidade, isso vai se multiplicar. Isso vai alcançar outros. Pode ser que você ainda amando receba uma maldade incrível, como nós vimos aqui. Mas ainda assim nós não podemos deixar de amar. Porque no momento em que nós nos entregarmos ao ódio, a vingança, esse ambiente vai se tornar muito pior, muito mais violento, nocivo, muito mais destruidor do que ele é hoje. Se as coisas estão ruins, mas não estão piores, é porque tem gente fazendo alguma coisa diferente. E quando você recebe o amor, ainda que com toda a maldade do mundo, a tendência que a gente tem é reprisar o amor. O amor é uma onda. Só claro. uma pois não, pastor. Aí, você está colocando, o que está acontecendo, que nós, a igreja em si está sendo contaminado por essa onda de violência, né? Alguém matou é um criminoso. E eu vi muitos crentes dizer, é isso mesmo que tem que acontecer, o camarada é bandido, tem que morrer. Então, o que está acontecendo, né? Nós não estamos conseguindo nos separar. É isso que você falou, o amor, a gente está no discurso. Porque a gente acaba achando que aquela pessoa entendeu plenamente o senhor. Tem que pagar. Edenir, quando a gente fala, por exemplo, em hospital, o hospital, não no modelo que nós temos hoje, mas o hospital, no modelo original, era, você está precisando de alguma coisa, vem aqui que a gente cuida de você. Você não tem dinheiro, vem aqui que a gente cuida de você. Você não tem recurso, pode vir aqui que a gente cuida de você. Esse modelo é cristão. Esse modelo foi criado com base no amor.
As escolas, as universidades, a escola que só tinha branco. Aí apareceu uma escola cristã dizendo, não, brancos e negros, não há a menor diferença. Sim. A escola que só tinha homem. Aí vem uma escola cristã e diz, não, peraí, mulheres também tem aqui, vou colocar mulheres aqui. Esse movimento nasce em Cristo, e Cristo é amor. Só que depois a gente vai se distanciando disso. E a gente tem hoje uma onda de violência tão grande que a impressão que dá é que ela vai ser limitada pela própria violência. Isso que o pastor Edson falou. E dentro dessa questão da maldade, eu acho que uma grande maldade, porque eu gosto de falar para nós, né? Vamos olhar para nós, igreja, e eu acho que uma grande maldade é você não ver mais, não estou generalizando, claro, mas Cristo não ser apresentado devidamente como ele é. O que perdoa, o que sara, o que cura, o que liberta, mas o que também faz justiça. Que um dia veio como salvador do mundo, mas um dia vai retornar como juiz. Então, assim, como eu vejo uma grande maldade hoje, grandes denominações, inclusive quem tem poder de mídia. Então, assim, por que se multiplica a iniquidade? Por que se multiplica o pecado? Porque Cristo não é falado, não é colocado à frente das pessoas como ele realmente tem que ser. E aí, automaticamente, as pessoas não têm a noção de quem é Cristo. De fato, o que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor é ser bastante próspero. Porque eu sendo próspero, eu posso ser mau, eu posso não estender a mão pro meu irmão, eu posso ser egoísta. Porque o que me importa é que eu sigo a Cristo, e esse Cristo, ele me deixa bastante bem, assim, na pompa. Então, eu acho isso uma grande maldade, porque você nega à humanidade um amor que é resgatador, um amor que é curador, que é libertador, e que automaticamente a gente vai conseguir controlar. Mas às vezes eu penso, meu Deus, como é que começa? Usa alguém, levanta alguém, igreja se prostra, clama, desperta, porque a gente para diante de um tema desse. O JR foi lendo ali, eu pensando, meu Deus, o pai morre diante de um filho. E a gente fica de mão atada, a gente não pode fazer nada, entre aspas. Porque esse bandido pode ser evangelizado. Se arrepende, se não se arrepende, isso é outra história, isso é ele com Deus. Mas cadê eu como igreja? Cadê a igreja se posicionando? O pastor falou sobre pessoas que ficam, né, ali ateando fogo, a gasolina na fogueira sobre morte. Então eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, onde é que está o verdadeiro cristão? E eu me incluo também, porque eu não estou falando, em algum momento também posso ter um pensamento errado, uma posição errada, mas cadê esse povo que entende o que é evangelho e prega esse evangelho? Deni, eu acho que você tocou num ponto fundamental aqui, é que Jesus a gente está apresentando. E que Jesus é esse? Porque tem esse lado que é o Jesus que olha, aceite Jesus, faz o que você quiser. E nunca mais sofra. E tem uma ótima sensação pro resto da sua vida. Que não é o Jesus da palavra de Deus. Tem o Jesus, olha, Jesus te perdoou. Aí, opa, a gente tá junto. Então, se ele perdoou, faz também o que você quiser, porque na verdade ele aceita todas as coisas. Inclusive, venha como estás e permaneça não precisa mudar. Opa, também não é esse Jesus. Também tem outro Jesus que é o seguinte, ó, rapaz, ele parece que não exerce nenhum perdão, é só justiça. Aquele que tá com o chicote na mão o tempo todo. O tempo inteiro. E aí a gente vai vendo essa formação dessa mentalidade dentro do próprio povo evangélico, dentro da nossa sociedade, que ainda é muito cristã, nominalmente, tá? Por favor. Ainda preserva alguns valores. E a gente vê que esse Jesus é jogado para um lado ou para o outro para justificar, na verdade, aquilo que eu penso. Que me é conveniente. Que me é conveniente. Sobre essa história do bandido, por exemplo, né? Tem um grupo assim que fala assim, não, tem que realmente exterminar aí na base da bala rapidinho. Tem outro grupo assim, não, é só evangelizar. Eu acho que a própria palavra de Deus dá a margem. Olha, ele fez o mal, ele precisa ser preso. Exatamente. Para preservação da justiça no mundo. Agora, isso não impede de nenhuma maneira de ele preso, eu na prisão, nós como igreja, evangelizar e falar de Jesus. Parece que a gente tem que fazer uma opção, parece. Exatamente. Ou eu vou pelo lado da justiça, ou ficamos tipo assim, prendeu, ponto, ou fico pelo lado da evangelização, evangelizou, então deixa tudo como tá. Eu acho que o evangelho traz as duas realidades. Eu queria só voltar numa palavra que o JR falou ali, que eu acho muito interessante, a vingança. O JR mencionou a palavra vingança. A gente tem que saber diferenciar vingança de punição. Perfeito. Quando qualquer cidadão ele lança a mão
da violência, ou lança mão da contra-violência, ou seja, ele sofreu um ato e ele procura replicar aquilo, ele está tomando uma atitude de vingança. Ele não tem autoridade legal para isso. Por isso, aí entra, reverendo Felipe, o que você colocou há pouco, o Amado colocou, sobre a obrigação do Estado. Por que nós temos tanta violência também? Porque temos um Estado omisso na sua obrigação. E quando eu falo Estado, entenda o ouvinte, não estou falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, estou falando do Estado como nação. Amém? A federação nossa, infelizmente, temos um Congresso omisso diante da sua obrigação, que é instituir leis que sejam equivalentes, porque toda maldade ela tem que ter uma equivalência, ou seja, ela tem que ter uma punibilidade equivalente, não é? Você não pode punir uma pessoa que tira a vida de um trabalhador, como aquele rapaz que pegou o celular de alguém na escola. É claro que tudo isso é um grau de maldade, mas tem que ser equivalente. E as nossas leis são muito frouxas, muito falhas, né? São muito, até chegam a estimular esse tipo de ambiente. Como o áudio que ontem a reportagem, creio que o JR certamente tomou conhecimento, bem informado de todos, um áudio que a reportagem ontem publicou, de um humilhante, onde ele fala que ele deixa muito claro a sua sensação de impunidade. Um áudio aqui do Rio de Janeiro, quando ele fala que não, a justiça é tudo nosso, nada vai acontecer, vai ficar assim mesmo. E de fato é verdade, vai ficar assim mesmo, não é? Porque a maldade, ela não está tendo a contrapartida do Estado. Agora, a igreja não pode simplesmente falar, isso é culpa do Estado, vamos ficar. Aí eu volto à sua palavra e de fato temos a nossa obrigação. Vocês sabem que eu estou mais esperançoso do que eu já estive há um ano, por exemplo. Eu acho que a Lava Jato deu um ânimo. Verdade. Deu um ânimo. Tem gente que tá presa. Verdade. Tem gente grande que está presa. É verdade. Tem muita gente presa, muita gente sendo investigada, muita gente que não dorme, muita gente preocupada. A pessoa, quando dá 6 horas da manhã, bate um desespero nela. Se toca a campainha, porque quando vê um carro da Polícia Federal, a pessoa desespera. Por quê? Porque já foi o tempo em que... são todos tão presos? Claro que não. Faltam uns. Faltam uns. Muita coisa vai acontecer. Até lá, muita coisa vai acontecer. Mas eu tô alimentando essa minha esperança. Não com base nisso, mas eu alimento a esperança daqueles que têm orado por isso há tantos anos. Quantos irmãos e irmãs têm clamado ao Senhor pela justiça, para que as coisas que têm sido feitas aí, essa corrupção toda, as escondidas, venham à tona. E muitas dessas coisas estão vindo à tona. A gente não ouviria um áudio como esse se não tivesse vindo à tona. Isso para mim já é um sinal, uma sinalização. Então vamos continuar a orar, fazer a diferença sem desistir. Nós não podemos desistir. A obra do Senhor, ela tem que ser realizada, ela tem que ser feita. A igreja tem que fazer o seu trabalho. Você, cristão, não pensa na igreja como culto o culto lá, dia de domingo, final de semana, dia de semana. A igreja não é isso. Essa é a reunião, essa é a celebração. A igreja é onde você tá. Você tá onde agora? A igreja tá aí, ué. Ou tá ou não tá? Fala pra mim. Tá ou não tá? Conforme o nosso comportamento, a nossa atitude, não tá. É até melhor que não esteja. Mas se todo mundo fizer a diferença, o impacto vai ser grande. Então não desista de fazer a diferença, apesar de toda a maldade. Nós não pagamos o mal com o mal, mas o mal com o bem. E quem ensinou isso pra gente foi o Senhor Jesus Cristo, que ele tenha misericórdia de nós. Estamos juntos no Debate 93. Nós estamos, minha gente, com a nossa caravana 93 a caminho da Terra Santa. Você tem acompanhado aqui hoje de manhã. Já coloquei aqui a Marcela e a Rosane falando diretamente de Istambul. Elas estão agora a caminho do aeroporto. Então a Marcela fala com o ouvinte 93. Muito bom dia para os ouvintes do Debate 93. Bom dia aos nossos queridos debatedores JR. Tudo bem por aí? Então, eu agora estou separada da Rosane, eu estou no ônibus 1, Rosane está no ônibus de número 2. Nós já tivemos um city tour pela cidade aqui de Istambul
E ainda há pouquinho nós estávamos visitando uma igreja do século XIX, que hoje é só museu. Aliás, a Turquia está se preparando para eleições daqui a pouquinho, então a gente vê muitas bandeiras, muitos cartazes, clima de eleição. Segundo a nossa guia, dia 24 de junho irão acontecer as eleições. Então, um clima bem diferenciado aqui no centro aqui de Istambul, e nós agora estamos nos encaminhando para o aeroporto, porque mais tarde nós vamos embarcar para Tel Aviv. Então, hoje à noite a gente chega na Terra Santa. Um beijo para vocês, Deus abençoe, saudades do Brasil. E até mais. Até mais, Marcela Bastos, muito obrigado. Agora lá em Istambul são 5h42, minha gente. Já é tardezinha, quase noite. E daqui a pouquinho estarão indo para Tel Aviv, e aí sim começa essa peregrinação maravilhosa na Terra Santa. E você vai acompanhar tudo aqui com a gente na 93 FM. Esta, minha gente, é a 93 FM. Elas vão cantar essa música, já falei com vocês, elas vão cantar, vão dançar. Marcelo e Rosane vão dançar essa música aqui, ó. Ó o Joaquim, ó. Aperta, Joaquim, corta, Joaquim. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Dá a hora certa para o nosso ouvinte aí, por gentileza. São exatamente 11h42. Ficou muito bom, está de parabéns, viu? Estamos juntos no Debate 93. Aí aqui em São Paulo, interior de São Paulo, em Jaú, um adolescente roubou de uma idosa o celular. Pegou o celular daquela senhorinha com o celular, falando no celular, o camarada passou e levou. Ao ser interrogado pelos policiais, ele contou que se arrependeu e devolveu o celular a um vizinho da vítima. Você já se arrependeu de algum mal que fez a outra pessoa? O que você fez para consertar, ouvinte? Quais as atitudes que mostram verdadeiro arrependimento? E esta pergunta que eu faço aos debatedores, vou pedir para o ouvinte contar a sua experiência. Eventualmente alguém tem uma experiência, fez alguma coisa, se arrependeu, dá para contar, evidentemente, nós vamos compartilhar aqui, sem dar nome, é lógico. Mas como é que a gente mostra que houve um verdadeiro arrependimento? Que sinalizações são essas que nós podemos apresentar para as pessoas? Há pessoas que acham que a pessoa arrependida é a que chora. Se não chorar, não está arrependido. Sim. Chorou, mas isso é lágrima de crocodilo. Essa lágrima tem pouca lágrima aí. Não, agora tá exagerando. Agora tá falando drama. O que é mexicano? Né? Não tem esse negócio que a gente vai para um lado para o outro? Como é que faz? A palavra de Deus diz que a árvore a gente conhece pelo fruto, né? Então você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. A palavra de Deus, inclusive, diz de arrependimento. Eu desculpa, mas eu achei um pouco engraçado aqui, porque santas câmeras de segurança, né? Acho que é bom começar a ter câmera de segurança em casa, no trabalho, aí, na saída de algumas esposas, de alguns maridos, porque elas ajudaram aqui o cidadão. Pode ser que ele tenha se arrependido totalmente, mas as câmeras eu acho que deram uma contribuída aí. Na verdade, assim, eu vejo, concordando com a nossa cantora Edeni, que há duas atitudes básicas para que alguém possa dizer que se arrependeu ou não. Primeiro, é reparação. A segundo, não repetição do fato. Qualquer coisa que se faça fora disso, pode chorar, espernear, plantar bananeira. Eu já vi muita gente fazer isso e com uma ótima capacidade cênica, ou seja, poderia estar numa novela da vida, porque só foi no momento. E repete, porque não gera resultado. É reparação, ou seja, eu não vou me arrepender, foi mal, desculpa aí, tô indo embora. Reparar, alguém quando se arrepende, ele se propõe a reparar. A atitude de Bartimeu, de Zaqueu, ela me vem à memória porque, de fato, quando ele se vê diante do mestre e de uma vida que vai mudar a partir daquele momento, ele diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens e se eu defraudei alguém, eu vou devolver, ou seja, eu vou reparar aquilo que eu fiz. E a não repetição, porque não adianta a pessoa pedir perdão hoje e fazer amanhã. Então nós temos que desvencilhar a questão de palavra, pedir perdão não muda ninguém, dizer que se arrependeu não muda ninguém. É na verdade isso. Quando a pessoa, de fato, ela faz diferente, a vida muda a partir dali, não é esse meu pastor diz. A coisa começa a acontecer. Olha só, eu tive uma situação em que eu fui abordado, né, por uns rapazes, e esses rapazes me assaltaram. E aí eles me levaram alguns pertences, né? E depois eles eram de uma região que eu tenho lá uma congregação. E eles tomaram conhecimento que eles assaltaram o pastor da igreja, né? E eles mandaram lá
é um pedido de desculpa. Eles mandaram todos os pertences, tá? E diz ao pastor que a gente não se arrependeu, a gente não quer assaltar ele não, coisa e tal, porque mexer com homem de Deus Pastor, é Deus, é coisa ruim. Ficaram com medo de terem assaltado Eliseu. Mas olha só, não houve arrependimento, é o que o senhor falou. Eles teriam que ter uma mudança de atitude, não é só comigo, não. Exatamente. Né? Foi o que eu brinquei aqui com as câmeras, né? Isso, o conhecimento de que o senhor era um pastor. Isso, eles é o tomaram medo da consequência. É que, não, então, é uma mudança. Não, olha só, eu me arrependi, a partir de hoje eu vou trabalhar, eu não roubo mais ninguém, coisa e tal, eu vou ter outra vida. Arrependimento é isso. Mas quando a pessoa pede desculpa, né? Eu te ofendi. Eu vou pedir perdão você por ter te ofendido. E eu vou ofender você agora. Só mudou de endereço, mas eu continuo cometendo os mesmos erros. Eu tive um caso semelhante também. Eu fui assaltado e o rapaz perguntou se eu estava armado, se eu era policial. Eu falei assim, não, rapaz, sou pastor. Eu estava voltando de um culto também, pregação, ele levou meu carro e falou, daqui a tantos minutos ele vai estar no lugar X lá. Aí eu fui pra polícia, dei parte, aí segunda-feira ele liga lá pra igreja. Fala assim, eu queria falar com o pastor Felipe. Aí eu não tava, a secretária falou assim, não, mas ele não tá, quem ia falar com ele? É o rapaz que assaltou ele. Meu Deus. Aí ele devolveu tudo também, mas ele queria, ele falou assim, foi uma história muito bonita, porque ele disse que ele ia matar uma pessoa. E quando ele foi lá matar essa pessoa, a pessoa começou a gritar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí ele lembrou que eu era pastor, que eu tinha falado pra ele tinha sido criado em alguma igreja, se eu não me engano, batista, foi lembrando pouco a pouco do evangelho, desistiu e deixou lá. Agora, se ele ficou arrependido depois, até se ele estiver ouvindo para entrar em contato, seria uma benção ouvir a história dele, não sei, talvez ali naquele momento o Espírito Santo tenha tocado, mas eu acho que arrependimento gera mudança de vida e não só medo das consequências. Olha, você eu espero. Você falou algo aí, é importantíssimo. Ele foi criado numa igreja. A maioria desses jovens, por exemplo, um desses que me assaltaram, ele frequentou a igreja. A maioria tiveram conhecimento do evangelho. Né? Eu sempre digo que hoje nós estamos precisando discipular. Quando a gente diz que temos que evangelizar. Do que Cristo é esse que estamos apresentando. A gente tem que pregar na igreja o pecado, colocar essas coisas bem claras. Porque a grande maioria passaram pelas nossas igrejas. Inclusive muitos que hoje seguram uma arma na boca, né? na entrada de um morro aí. Amém. Estou olhando para os queridos debatedores, não, porque eu estou olhando para vocês imaginando o seguinte, que algumas pessoas, elas consideram arrependimento apenas uma questão de justificar. Eu me arrependo do que eu fiz, mas você sabe que eu fiz por causa disso, né? Quando você diz eu fiz por causa disso, a pergunta é, você está arrependido ou você está justificando um ato que você cometeu e culpando esta pessoa ou esta circunstância pelo seu ato? Quando a Bíblia fala de arrependimento e a gente vê isso o tempo inteiro, a busca do arrependimento, a análise do arrependimento, Pedro precisou encontrar o lugar do arrependimento. Os discípulos tiveram vários instantes da vida deles que foram instantes terríveis. E alguns mencionados e outros não. O evangelho, ele muda a gente. O arrependimento é resultado da ação do Espírito Santo. O arrependimento raiz, né? Aquele arrependimento verdadeiro, ele acontece como obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando você diz assim, que você está arrependido, mas você está colocando culpa do seu ato em alguma coisa que te aconteceu ou que fizeram a você, a pergunta é, está arrependido mesmo? E se não esteve arrependido até agora, qual é a atitude que essa pessoa deve tomar? E aqui eu vou elencar alguns exemplos. Uma pessoa fez mal a alguém, por exemplo, nesse caso aí vocês estão falando, do assaltante, descobriu, tal, não sei o quê. Mas vamos supor que a pessoa teve um relacionamento extraconjugal. Vamos supor que uma pessoa desviou recursos de uma determinada empresa. Passou o tempo. Isso não está acontecendo agora, foi algum tempo. E a pessoa se arrependeu. Ela hoje pensou duas vezes e encarou aquilo, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Ela deve procurar as pessoas, ou em alguns casos, você e Deus
e a vida continua e você não repete isso? Eita, essa situação difícil. Acho que no caso do caso extraconjugal, por exemplo, o marido ou a esposa, eles precisam ser notificados disso. Senão, eu costumo dizer, se a pessoa vai viver numa mentira o resto da vida. Exatamente. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para o senhor, Reverendo Felipe. Alguém vai fazer essa A pessoa pergunta. é solteira, teve um caso com uma pessoa casada. Ok? Quem está arrependido ou arrependida é a pessoa solteira. Uhum. O cônjuge lá, que traiu, nós não sabemos. Eu estou falando desse ponto aqui. Ou seja, ele vai lá e procura a esposa do cara, se é uma mulher, procura a esposa do cara e diz assim, olha, eu tive um caso com o seu marido. Se é um homem, eu tive um caso com a sua esposa. Olha, eu acho. Entendeu? Entendi. Eu acho que nesse caso deveria procurar a pessoa com quem ela teve um caso. Isso. Olha, vamos sentar aqui. Eu me arrependi muito, encontrei Fiz Jesus, mal à sua família. fiz mal à sua família. E eu estou aqui conversando com você para a gente chegar no seguinte acordo. Eu, como ato de arrependimento, eu gostaria de resolver essa situação para ficar em paz. Então, assim, na minha opinião, a pessoa foi até a quem ela... Resolver com essa pessoa. Resolver com essa pessoa, dando ali a opção dela resolver com a esposa. Também acho. Né? Dizer que é o certo. Exatamente. Mas não obrigar a pessoa. Não vai lá falar pro outro cônjuge. Porém, deixar sobre a pessoa, porque quem devia fidelidade, todo mundo deve fidelidade a todo mundo, mas no caso o marido era a esposa, não era o solteiro, falou, olha, eu pretendo, então eu quero combinar com você. Você não indo comigo, eu vou sozinha. Entendeu? Olha Porque só, aí pelo menos já tirou, lavou as mãos. Eu tive uma pessoa que ela me procurou, é desesperado, né? Por quê? Ele, no tempo que ele era noivo, ele se envolveu numa relação homossexual, né? Mas foi um envolvimento, ele não sabia o porquê daquilo, e vida seguiu, ele se casou, teve filhos, seus filhos já estavam lá com os seus 10, 12 anos, e um dia ele resolveu abrir o coração para um pastor, né? Foi o pastor, abriu o seu coração, e o pastor, que ele abriu o seu coração, incentivou ele a falar para a esposa, né? E ele estava desesperado porque ele foi confessar a sua esposa, né? No tempo de noivado, e aí o seu casamento acabou. A sua esposa não queria perdoar, né? Se sentiu tremendamente traída, e ele não sabia mais o que fazer. Então, a gente às vezes tem que pensar, né, nas consequências que pode acontecer. Ou seja, ele teve que sair da sua casa, ele teve que perder os seus filhos por uma situação lá atrás, tá? Que ele não se manteve naquela relação, ele não se manteve naquele pecado, tá? Mas ela não compreendeu, e também eu não vou assim criticá-la, mas ela não compreendeu, né? É uma atitude dela. Então eu acho que essas situações a gente tem que olhar todos os lados, a gente tem que examinar muito bem para poder saber, olha, conta ou não conta, como que é isso. Exatamente, eu acredito muito, pastor Edson, e demais debatedores, JR, que a gente precisa analisar, isso exige um cuidado e uma responsabilidade muito grande com aquilo que fazemos. Não é? É claro que uma coisa é o exemplo da pessoa que defraudou a empresa ou a instituição, isso é um fato. Agora a questão da infidelidade, que você envolve mais de uma pessoa, um relacionamento, uma vida, precisa ter muito tato, né? Onde no exemplo a cantora colocou que, no caso, a mulher, ela vai até a pessoa com quem ela traiu e ela fala, precisamos reparar isso, você fala, etc, mas eu estou aqui abrindo um coração com você. Então, enfim, existe um cuidado muito grande, porque a gente entra numa área subjetiva que muitas vezes você não sabe a consequência daquilo, e talvez a consequência daquilo vai ser muito mais danosa. Eu creio que um ponto difícil na infidelidade é o auto-perdão. Esse exemplo mostrou que essa pessoa foi a um pastor, ou seja, ele tinha uma necessidade de verbalizar, de confessar aquilo, de colocar, talvez ali se fosse devidamente aconselhado, orientado, verbalizou, está se sentindo bem, você se esvaziou, vamos tocar a vida a partir de agora, não é? Então eu acredito que tem muita questão da pessoa se perdoar em relação a aquilo. E tem um negócio que o senhor falou, bispo, me sentir bem. Tem gente que fica leve, mas jogou a tonelada pro outro. Entendeu? Falei, agora eu tô leve. E o outro? Tá morto.
Matou outro ali. O fardo só mudou de ombros. Então é necessário que em certas circunstâncias, e não são poucas, especialmente as que envolvem outros, que haja muito cuidado. Muito cuidado. O pastor contou uma história aí de uma pessoa lá, o cara tá casado já. Filhos, né? Crianças pequenas, mas já um casamento de mais de 10 anos. Quando o cara resolveu contar a história, a esposa não aguentou. E não são poucas as pessoas, maridos e mulheres, que não aguentam uma história assim. Porque ele olha para trás e diz assim, então foi mentira até aqui? Não, eu disse que te amo, não me ama. E o medo também de acontecer Fica o tempo inteiro achando que é uma mentira, que a vida toda foi uma mentira. Uma ouvinte nossa conta que numa discussão com uma vizinha fofoqueira, ela diz, eu acabei contando em tom de deboche que o marido dela tinha um caso com uma moça da rua de trás e que todo mundo sabia, menos ela, porque cuidava só da vida dos outros. Ela ficou muito mal, isso causou briga entre eles, depois eu pedi perdão, mas não por ter contado, porque ela merecia saber, mas por ter sido debochada. Fiquei triste por ter causado discórdia entre eles, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu acho que vale a pena recomendar, se você estiver bravo com alguém e souber de algum problema que a vida da pessoa tem, você não vai falar na hora que você está bravo. Você tem que ter muita sabedoria, pedir orientação de Deus, se é que é para falar. Sim. Se é que é para falar. Mas caso vá falar, não fala num momento como esse. Mas ela foi vingativa, Jota. Pois é, ela tá arrependida de ter sido debochada, não ter dito. Por isso que eu tô falando. Esse é que é o ponto dela ter cuidado com isso. É complicado. Porque quando você faz uma coisa como essa, você pode estragar, pode deteriorar completamente. Ela merecia saber, eu concordo com você. Eu acho que tem mesmo. Mas tem hora para falar, tem jeito para falar. E eu diria, eu erro, você erra. Agora Deus não erra. Então, antes de falar, ora, peça sabedoria ao Senhor. Deus pode criar uma oportunidade extraordinária para que a conversa venha à tona, sem que pareça uma fofoca, uma conversa de bastidor, uma conversa de rua. É que o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande, assim, de estar por cima, né? Dizer outro mal, né? E nós brasileiros, a gente até tem um ditado jeitinho brasileiro para algumas situações, mas focando aqui nesse caso, é a necessidade de se sair superior a uma fraqueza, né, da pessoa, a pessoa não está sabendo, e alguns momentos, você falar algumas coisas para algumas pessoas, eu acho de uma pequenez muito grande. Você vê uma ouvinte nossa, ela tá aqui, ela dá o nome, diz o bairro, onde é que ela mora, e ela diz assim, JR, eu sei que eu já fui traída, e eu confesso que eu prefiro não ouvir isso da boca do meu esposo. Já perdoei, e eu prefiro esquecer. Essa ouvinte tá resolvida, né, Reverendo Felipe? Olha, mais ou menos, JR. Eu não acho que ela está resolvida, porque ela, na verdade, ela não lidou com o problema. Parece um processo de negação. Exatamente, como ele tem que lidar. Porque se ela está resolvida, ela vai diante do marido e fala assim, olha, eu sei, e aqui dentro eu já perdoei, graças a Deus, vamos seguir em frente, mas o fato dela não contar mostra uma insegurança dela. Ela lidou metade do problema. Lidou muito bem com essa metade do problema, mas não lidou com ele inteiro. Ela sabe que aconteceu, mas não tem coragem. Não tem coragem, mas é porque se isso vem à tona, pode ser que chegue a uma conclusão que tem que se separar. Porque ela acha que se ela fala, não, eu tenho certeza, já perdoei, mas se eu falar, pode ser que eu volte atrás. Parece o seguinte, sabe o que pode parece? ser que ele veja como uma brecha para separação. Parece que ela sabe de muita coisa, mas ela tem medo de conhecer a história toda. Tá insegura. Porque às vezes é assim, a pessoa perdoa o que sabe. Aí quando a pessoa aparece com um fato novo, diz, aí também é demais. Que Deus dê a nosso ouvinte graça, muita graça. Então vamos orar por esse povo querido, maravilhoso que nos acompanha, que vive uma luta como essa, aqui são vários ouvintes, as histórias estão o tempo inteiro aqui. Eu quero agradecer a palavra de cada debatedor aqui, na franqueza e a serenidade para trazer uma temática pesada e difícil como essa. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aos nossos debatedores, Reverendo Felipe Teles, obrigado, um abraço. JR, é muito bom estar aqui com você, com todo mundo, os nossos ouvintes, debatedores. Eu vou mandar um beijão pra Rafaela, minha esposa, pros meus grandes filhos e pra Igreja Presbiteriana Raízes. Maravilha, pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço. JR, muito obrigado aí a todos os ouvintes.
Eu só queria aqui convidar o povo lá de Maria Paula, Niterói, ali da região, principalmente jovens, que vai estar conosco no sábado, o pastor Roberto, que é um dos diretores do Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, a partir das 11 horas da manhã, durante todo o dia, falando para líderes e para a juventude. Então convido a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos os debatedores. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Bispo Jorge Lima, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, querido JR, pelo carinho do convite, aos debatedores pela excelência do debate. Mando aqui um abraço à minha princesa, minha namorada, minha esposa, pastora Ana, a todos da comunidade Adorar, e em especial um grande amigo, pastor Adriano Nunes, presidente da Assembleia de Deus, Águas que Purificam, em Santa Cruz. Estaremos lá terça-feira. Um abraço a toda a membresia desta abençoada igreja. Edeni, obrigado, um abraço. Eu que te agradeço, é sempre muito bom estar aqui, esse time maravilhoso de hoje. Mandar um abraço, um beijo para minha Maria Helena. Também hoje está uma turma abençoada lá, os vizinhos também ouvindo, irmã Jovelina, sua filha Eliane, o filho da Eliane, que é o Rafael, a Isabel e o Paulinho. Deus abençoe vocês. Maravilha, quero agradecer a Deus aqui pela vida dos pastores que estão aniversariando hoje, um timaço maravilhoso, porque nós vamos orar já já. Queremos agradecer a Deus pela vida da pastora Ana Maria Carvalho, da Igreja Projeto Vida de Miguel Couto, do pastor Guilherme Santiago, da Igreja Pentecostal Lírio dos Vales, em Copacabana, pastora Keila Valéria, da Assembleia de Deus Jesus é o Caminho, em Duque de Caxias, pastor Paulo Afonso Generoso, nosso debatedor da Igreja Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, pastor Newton Figueiredo, da Igreja Congregação de Freguesia Madureira, pastor Claudinei Rodrigues, da Assembleia de Deus Vivendo para Cristo, em Belfor Roxo, pastora Isabel Souza, do Ministério Nova Jerusalém, no Gradim, em São Gonçalo, pastor Wellington Coelho Melo, da Igreja Missionária Filadélfia, em Nova Iguaçu, agradecendo ao carinho desses queridos pastores. Um parabéns, pastores e pastoras. Deus abençoe a querida família, a querida igreja, que Deus sustente a vida de vocês. Nós vamos orar também por você que tem passado problemas graves que nós compartilhamos hoje aqui, situações que você precisa imensamente da graça do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos orar juntos como família da fé, clamando ao Senhor por misericórdia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando pelo nosso Rio, orando pela nossa turma lá em Israel, a partir de já, hoje à noite ainda, e também eu clamando ao Senhor pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Reverendo Felipe, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, a gente entrega ao Senhor a nossa cidade, Pai, o estado do Rio de Janeiro, Senhor, nas tuas mãos. Traz paz sobre, Senhor, esse lugar onde amamos, Pai, que amamos, onde moramos, onde somos teu povo aqui, Senhor, e que a tua igreja se levante cada vez mais como sal da terra, luz desse mundo, na pregação do evangelho, Pai, Senhor, na oração, Senhor, e na cobrança em relação àqueles que nos governam, Pai, em ações que contribuam, Senhor, para o bem dessa cidade, Deus, e que tudo reflita não o ministério da igreja, não o nosso nome, mas o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida daqueles pastores que aniversariam hoje, pela pastora Ana Maria, Senhor, pelo pastor Guilherme Santiago, pela pastora Keila Valéria, pelo pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Newton Figueiredo, pastor Claudinei Rodrigues, pastor Isabel Souza, pastor Wellington Coelho, Senhor. Pai, Senhor, obrigado pela vida, pelo ministério dele, Senhor, que hoje tenha o Senhor um dia repleto da tua presença e que caminhe sempre em fidelidade ao Senhor e à tua santa e bendita palavra, Senhor. Abençoa o nosso dia, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença maravilhosa entre nós e pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.